meu povo! Mais uma aula de espanhol hoje. Nós vamos falar sobre pronombres interrogativos. O que são os pronomes interrogativos? Se eu já sei o que são no português, vai ser muito tranquilo para mim relacionar com o espanhol, embora existam algumas poucas diferenças. Os pronomes interrogativos são aquelas palavrinhas que nós usamos para formular perguntas diretas ou indiretas. Por exemplo, ¿qué es eso? Esse que é um pronome interrogativo e essa pergunta é uma pergunta direta, mas eu também poderia fazer isso de maneira indireta. Me gustaría saber qué haces aquí. Quando eu pergunto dessa forma, eu não faço uma pergunta direta, eu não uso a interrogação, mas ao mesmo tempo eu não deixo de estar interrogando. Percebam que no espanhol eu tenho o uso de uma interrogação invertida. Isso vai acontecer tanto com interrogação como com exclamação para iniciar a pergunta, para que a pessoa que está lendo perceba que é necessário mudar a entonação, fazer uma entonação voltada para a interrogação, certo? Uma característica dos pronomes interrogativos no espanhol é que eles são sempre acentuados. Inclusive, eu posso distinguir se uma palavra é um pronome interrogativo ou não no contexto através desse acento gráfico, dessa tilde, que é o único acento que eu tenho no espanhol. Eu vou utilizar que para perguntar sobre coisas. Por exemplo, ¿qué quieres de regalo de cumpleaños? O que você quer? Quando eu pergunto assim, eu estou perguntando que coisa você quer. Por isso que eu utilizei o que. Eu posso utilizar também o como para fazer perguntas. E aí eu estou perguntando especificamente sobre o modo de alguma coisa. Como veniste en bicicleta? Que seria aí como você veio. Eu vim de bicicleta no português, né? Eu estou indicando o modo como eu vim. Quando eu vou utilizar para perguntar sobre o tempo das coisas. Por exemplo, quando el jumbo abre? Creo que a las 9. Ó, quando eu digo quando, eu estou perguntando que horas, em que momento el jumbo abre, em que momento o jumbo abre. Jumbo é um comércio, né? Então, quando eu vou utilizar quando eu estiver perguntando por tempo. Normalmente eu vou utilizar qual quando eu estiver perguntando por uma coisa que faça parte de um conjunto, né? Entre vários, uma coisa que esteja entre várias outras. Por exemplo, qual camiseta te parece mejor? La amarilla, sem dúvidas. Percebam que eu tenho aí duas opções. Eu estou perguntando qual das duas parece melhor para aquela pessoa e ela respondeu aí que é a amarela. Ela especificou uma só entre as duas. Vou utilizar quién para perguntar por pessoas e aqui eu tenho uma divergência em relação ao português, porque quién no espanhol pode variar em número. Como assim? Pode ir para o plural. Então eu tenho quién ou quiénes. Nesse exemplo aí eu perguntei: ¿sabes quién canta esta música? Es J Balvin. A pergunta é: você sabe quem canta essa música? Que pessoa canta essa música? Eu estou perguntando especificamente por uma pessoa. Se fosse, por exemplo, um dueto, eu perguntaria: ¿sabes quiénes cantan esta música? Quiénes cantan? Porque eu sei que é mais de uma pessoa. Quanto nós vamos utilizar para expressar a ideia de quantidade, de valor, por exemplo, quanto cuesta este bolso? Donde utilizamos para perguntar sobre um lugar fixo. Por exemplo, ¿dónde está la isla de Pascua? Creo que en Chile. ¿Dónde? Nada mais é do que perguntar em que lugar está. Então, eu estou me referindo a um lugar fixo. Já o aonde, com esse a na frente, eu vou utilizar quando eu estiver perguntando por direção, por movimento. Por exemplo, ¿a dónde vas con tanta prisa? Tengo una cita, estou retrasada. Percebam que nessa pergunta ele não está perguntando onde você está, e sim para onde você vai. Esse a que aparece aí antes do donde é o mesmo a que nós utilizamos para indicar, por exemplo, vou à casa da minha avó. Esse a me dá a ideia de direção, de movimento, ok? Essa regrinha também vale para o português. No português eu uso onde para lugar fixo e aonde
para essa ideia de movimento, de direção. Já o de donde, quando eu ponho esse de na frente do donde, eu especifico a minha pergunta sobre o lugar de origem de algo ou de alguém. Por exemplo, de donde son Shakira e Maluma? Los dos são de Colômbia. Percebam que eu perguntei de onde são. E a resposta aí não envolve onde eles vivem, onde eles estão, e sim de onde eles vieram, qual é a origem deles, onde eles nasceram. Os dois nasceram na Colômbia. E se ao invés do de eu tiver por donde, por exemplo, eu estou perguntando por um caminho. Por exemplo, por donde foi Caperucita? Caperucita é Chapeuzinho Vermelho, tá? Por donde foi Caperucita? Por la floresta. Percebam que nesse caso eu estou indicando o caminho pelo qual ela foi, não um lugar fixo, não a ideia de movimento, não a ideia de origem, e sim a ideia de trajeto, de caminho. Por que eu utilizo para expressar a ideia de causa, de razão? No espanhol eu tenho os mesmos 4 porquês do português. Para iniciar a pergunta eu vou utilizar esse aí acentuado, né? A diferença é que no espanhol eu não tenho um acento circunflexo, eu vou usar sempre o agudo, que é o que nós chamamos de tilde. E nesse caso aí ele perguntou, ¿por que não fuiste al concierto? Estava cansada. Por que você não foi ao show? Por qual motivo? Qual foi a causa de você não ter ido ao show? Então, esse porquê eu vou utilizar para expressar causa ou razão. E por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo. Se inscreva no canal, ative as notificações para ficar sempre por dentro de todo vídeo novo que aparecer por aqui, tá bem? Beijos!